Oi, gente, aqui é a Júlia do livro Nutri e hoje a gente vai conversar sobre Piquenique na Estrada de Arkady e Boris Strugatsky. Bom, antes de começar a falar sobre o livro, eu quero pedir pra você, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um vídeo novo você já ficar sabendo e assistir logo de cara. E também, se você se interessar por esse livro ou quiser comprar qualquer outro item na Amazon, compre pelos links que vão estar na descrição aí embaixo, que assim você vai estar ajudando muito o canal a crescer. E não vai pagar nada mais por isso, tá? Então, gente, hoje é dia de falar sobre ficção científica. Eu não sei se eu já falei nos vídeos anteriores aqui do canal, mas ficção científica é com certeza um dos gêneros favoritos da minha vida inteira. Eu quero ler tudo quanto é livro de ficção científica que existe no mundo. E assim, Piquenique na Estrada foi uma baita surpresa pra mim. Pra ser muito sincera, o que aconteceu aqui a história? Eu comprei esse livro num kit que veio ele, Nós e Solaris, que são duas distopias, assim, muito famosas. E aí, eu nem, pretendia ler ele, eu só comprei o kit porque ia sair mais barato. Inclusive, o link, vou deixar o link do kit aí embaixo pra vocês verem e comprarem. E assim, eu não esperava nada desse livro, nada mesmo. Mas, o que eu fiquei sabendo? Que ele é um dos livros de ficção científica mais famosos e, assim, e considerado muito importante lá na Rússia. E porque os autores, o Arkady e o Boris, os irmãos, eles são irmãos, Arkady e Boris Strugatsky, eu acho que é assim que fala esse nome, vocês sabem como fala? Não sei. Eles são russos e, assim, pra começar logo de cara, no prefácio dessa edição aqui, que é da editora Aleph, ninguém mais, ninguém menos do que a senhorita Ursula Le Guin, eu falo assim o nome dela, tá? Que escreveu o prefácio, gente, tá? Ninguém mais, ninguém menos do que ela, essa pessoa, mulher incrível aí da ficção científica também, não é mesmo? E aí, logo aqui no prefácio, a gente já fica sabendo que esse livro foi escrito durante os anos 70, naquela época, assim, que o Estado Soviético caía de pau em cima dos escritores, de todos os artistas, de todas as pessoas, não é mesmo? Com uma puta censura em cima de tudo que era publicado. E assim, os irmãos Strugatsky passaram por uma bela epopeia para publicar esse livro na época. Aqui a gente fica sabendo também que eles demoraram mais de 8 anos para conseguir publicar esse livro. E assim, por que tudo isso? Por que a Rússia, por que o governo caiu em cima deles querendo censurar a obra e tal? Gente, por umas coisas muito bobas, eu diria. E assim, lógico que esse é o ponto de vista uma pessoa vivendo em 2020 no Brasil. Então, assim, né, não tem nem como eu saber o que o povo passava naquela época por conta com a União Soviética, né? Mas é o seguinte, esse livro foi bastante censurado na época por conta simplesmente de um palavreado considerado chulo, que quando você lê, você vê que não tem nada demais. São coisas simples, assim, pra gente hoje, né? Eles foram muito censurados naquela época. E, assim, é um livro que faz você pensar bastante. Eu refleti muito lendo esse livro. E assim, até aqui no prefácio que a Ursula Le Guin escreveu, ela diz que eles escreveram esse livro como homens livres escrevem, sabe? Não se importando tanto com essas questões lógico que se importando, assim, a ponto de colocar críticas sociais, mas não se importando tanto a ponto de deixar a obra deles serem levadas só pra esse lado, sabe? E outra coisa muito legal que tem aqui é que é uma ficção científica do ponto de vista de pessoas simples, digamos assim. Porque a maioria das ficções científicas são bem elitistas, né? Escritas só do ponto de vista de cientistas, de gênios, de sei lá o quê, de pessoas super poderosas, super inteligentes. E aqui não, cara. Aqui é escrita, assim, do ponto de vista de uma população, de uma cidade, de uma população simples. Ninguém, tipo assim, um Einstein nem nada demais. Uma população simples de uma cidade que foi afetada pelos extraterrestres, que sofreram uma invasão alienígena e, assim, estão sofrendo as consequências até hoje. Que essa história, no caso, se passa, tipo assim, de 13 anos pra frente após a visitação dos alienígenas, né? Mas bora direto pra história e a gente vai conversando mais sobre. Então, a premissa desse livro é o seguinte:
Alienígenas existem, extraterrestres existem. Será? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que existem sim, obviamente, mas essa não é a discussão aqui desse vídeo. A questão é, aqui alienígenas existem e esses extraterrestres visitaram a Terra em certos pontos específicos do nosso planetinha. Mas o que aconteceu? Aqui não vai relatar essa visitação, esse episódio de visitação aqui na Terra. Não vai relatar nenhum contato desses alienígenas com os seres humanos. Não vai acontecer, tipo, nenhum ato super anormal ou uma ocasião pra ficar assim na história de contato com os alienígenas. Esses alienígenas não vão fazer nada demais aqui na Terra. A questão é, eles existem, eles passaram por aqui e eles deixaram objetos para trás. E aí vai partir daí a história. Eu achei isso muito interessante, porque eu nunca vi, eu sou apaixonada nisso, né, nesse gênero, né, em histórias assim, mas eu nunca tinha conhecido uma história que fosse baseada nisso, e tipo assim, já começasse por aí, depois que os alienígenas vieram, o que acontecia aqui na Terra, não é mesmo? Aí é o seguinte, gente, esse livro se inicia com uma entrevista com um doutor chamado Valentin Pilman, não sei como se pronuncia, e essa entrevista ocorre 13 anos após esses episódios de visitação na Terra. E aí, os lugares em que os alienígenas visitaram e deixaram pertences, digamos assim, ficam conhecidos como zonas de visitação. E aí, em volta dessas zonas, em volta de todas elas, assim, tem várias equipes trabalhando de noite, e aí cria-se institutos ali em volta, e muita coisa vai girar em torno dessas zonas. Mas, logo no começo, então, tem essa entrevista com esse Dr. Pilman, e ele tá falando que ele e um dos estudantes dele que descobriu uma relação entre essas zonas, mas que, assim, não parece que tinha nada demais, só um radiano ali e tal. E assim, nada demais, sabe? A única questão pra esse doutor, ele nem tá muito. Como que eu posso dizer? Ele não tá ligando muito pra estabelecer uma relação ou um porquê desses extraterrestres terem visitado a Terra, nem porquê que eles não estabeleceram contato, qual foi o motivo e não sei o que, nada disso. Pra ele o que importa é só o seguinte: os alienígenas existem e agora a raça humana tem certeza absoluta de que ela não está sozinha mais nesse universo gigantão de nosso Deus, não é mesmo? E aí, E assim, é muito interessante que durante toda a obra vai ter esses dois lados, de pessoas que ficam, assim, meio se questionando e tal, e de pessoas que estão, tipo assim, tá, beleza, os ET vieram aqui, deixaram uma bagunça e agora? E não vão tentar explicar muito bem. E mais pra frente tem até umas conversas desse doutor Valentim com outros personagens, e assim, ele levanta uns questionamentos, cara, muito interessantes sobre também a insignificância do ser humano, da raça humana, porque, tipo assim, existe vidas superiores a nós e eles não estão nem aí pra gente, sabe? E, cara, esse questionamento sobre a nossa importância ou não percorre o livro inteiro e isso é muito interessante. E assim, gente, é um livro muito curtinho, eu acho que ele não tem nem 300 páginas, mas eu sei que é ficção científica, mas pra mim foi um baita de um suspense. Eu adoro suspense, mas assim, esse livro foi muito bom. Foi muito gostoso de ler. É um livro pra você ler, assim, em poucos dias. E quando você começar a ler ele, você não vai conseguir parar. Mano, eu te afirmo isso. Não dá pra parar. É muito... A escrita dos irmãos Strugatsky é muito gostosa de ler. E assim, o livro se desenvolve de um jeito que você vai ficando sem fôlego numas horas e em outros momentos você fica só se questionando sobre o que são esses ETs e por que eles vieram aqui e tal. E será que isso vai ser respondido durante o livro? Não sei, você vai ter que ler pra descobrir. Agora, dando continuidade, assim, o que eu posso contar pra vocês sem spoiler sobre essa história é que o personagem principal se chama Hedrick Schuhart.
algo assim. E ele vai ser uma pessoa, assim, que você fica o tempo inteiro, tipo, é bonzinho ou não é? Ele é o mocinho ou ele é o vilão da história? Na minha opinião, ele é o mocinho. O Red, que eles ficam chamando ele de Red Exterior, o Red, ele é um stalker. Acho que todo mundo conhece esse nome, já ouviu falar. Hoje a gente usa muito esse termo stalker. E o interessante é que esse termo foi criado por esses autores nessa época. Porque assim, já existia a palavra stalk, que é de perseguir, perseguição, não sei o que lá. Mas esses autores criaram o termo stalker, que é dessa pessoa que fica lá, assim, perseguindo outras pessoas. E assim, eles vão usar esse termo aqui pra descrever um tipo de personagens, digamos assim, um tipo de pessoas, um tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho, que eles chamam de stalker, eu associei com contrabandistas, digamos assim. Eu acho que eles são contrabandistas. E contrabandistas de quê? Lembra que eu falei que tem objetos? Que a única coisa, assim, que os ETs deixaram foram vários objetos, vários pertences lá nas zonas de visitação. Então, menina, esses pertences despertaram uma curiosidade nas pessoas. Que, assim, tanto no governo, tanto nas instituições que vão ficar estudando, vendo para que esses objetos servem, se eles podem ser bons ou maus para nós, para os seres humanos ou não. E por outro lado, os stalkers vão fazer o quê? Vão ir lá na calada da noite e ficar roubando vários desses objetos, rolando um pequeno contrabando ali. E aí eles vão vender, vão ganhar dinheiro, lógico, assim que eles vão viver. Mas, por conta disso também, acaba se descobrindo uns objetos muito interessantes. Logo no começo do livro, o Red tá conversando com um amigo dele e eles estão conversando sobre um objeto que chama oco. Aí eu fiquei assim, oco, tá? O que é isso? É um negócio vazio, lógico. E aí o próprio Red tenta, porque a primeira parte desse livro, esse livro é dividido em 4 partes. Aí na primeira parte é o Red que tá narrando, né? E aí ele fala assim que esse oco não tem como descrever. Só se você vê um oco pra saber o que é um oco. Aí eu já fiquei assim, eu quero ver um oco, meu Deus do céu. Mas não tem como, porque eu sei que tem um filme que foi feito a partir desse livro. Se eu não me engano, foi nos anos 70 mesmo, que chama Stalker, inclusive, só que eu nunca ouvi falar bem desse filme. Eu só ouvi falar mal dele, mas assim, se alguém que tá assistindo esse vídeo já viu esse filme, vocês já viram o filme ou vocês já leram o livro, comenta aí embaixo, me fala o que vocês acharam, porque eu nem fiquei interessada em ver o filme, porque pra mim esse livro foi simplesmente incrível. E aí, gente, outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui é sobre as descrições dessa zona. Porque, se eu não me engano, tem uns 2 ou 3... Tem 3 momentos, eu acho que é só isso. 3 momentos que o Red e outros personagens, que eu não vou dizer quem, nem vou dizer o que acontece, vão na zona. E aí, no começo do livro, o Red tem só uns 23 anos e ele trabalha num laboratório que fica ali do lado de uma dessas zonas, com cientistas e tal. E, tipo, ele faz um trabalho limpo, de boa. Aí ele vai na zona durante o dia, todo equipado, com uns negócios que chama galochas, que eu acho que é como se fossem uns veículos, sei lá, próprio pra zona. Vai com as roupas que eu acho que são que eu acho que é uma roupa como essa da capa. Dá pra ver direito? Não sei se tá focando. Mas assim, ele vai na zona com esses amigos dele, cientistas e tal. E eles pegam objetos, tipo assim, tudo legalizado, tudo numa boa. E aí, desde essa hora, você já começa a perceber que tem alguma coisa de muito errado na zona. Porque aparentemente as leis da física não se aplicam lá. O tempo lá passa de uma forma completamente diferente. A gravidade não funciona em todos os cantos daquela zona, sabe? E eu achei isso muito interessante. Mas, cara, calma, Júlia, se concentra. Eu fiquei muito empolgada com esse livro, nossa senhora. Enfim, e aí você percebe durante toda a história que essas zonas de visitação,
tanto as zonas, os lugares e quem foi nos lugares, tanto quanto quem só entrou em contato com os objetos de lá, assim, essas pessoas vão ter a vida delas mudadas de alguma forma ou de outra, sabe? Porque assim, por exemplo, os stalkers como o Red, que eles ficaram muito tempo em contato lá na zona, que eles ficaram muito tempo em contato com os objetos. Isso no decorrer da história, a gente vai percebendo que isso vai gerar umas consequências muito loucas na vida deles. Por exemplo, tem uma hora aqui da história, mais pra frente, que um dos personagens tem uma filha. E aí essa filha dele nasce diferente, digamos assim. Vou dizer só isso, vou jogar no ar. A bichinha nasce de um jeito, assim, que você... E, cara, eu fiquei muito curiosa pra saber mais sobre. Mano, esses autores podiam tanto ter dado uma continuação pra esse livro, eu ia amar, com certeza. Mas, enfim. E aí, esse é um dos exemplos, sabe? Os filhos dessas pessoas que tiveram contato com a zona e com os objetos, eles já nascem diferentes, com algumas mutações, né? E outra coisa que acontece, bem mais pra frente da história, é que pessoas aparecem uns zumbis, digamos assim. Será que eu posso dizer assim? Acho que sim. Pessoas que estavam mortas há muito tempo voltam a viver. Mas por quê? Mas como? Mas não sei. Não sei te falar como, nem quando, nem onde, não vou falar nada mais, vai ter que ler o livro. Mas, cara, isso foi muito top. Achei muito interessante mesmo. O Red, nem ele sabe muito bem por que que ele é stalker, por que que ele fica indo na zona procurando uns objetos pra contrabandear, sendo que assim, o que que isso vai gerar de bom na vida dele, sabe? E tem esse questionamento durante o livro inteiro, eu gostei bastante disso, dessas reflexões que os autores fazem, só que de uma forma bem, eu diria bem leve, apesar da história não ser toda leve, assim, tem umas coisas meio pesadas no meio, mas essas reflexões eu gostei bastante. Aí, gente, só falando mais um pouquinho, assim, pra tentar concluir aqui, lá pela parte 3 ou 4, não me lembro direito, o Red já vai estar mais velho, já vai estar casado, já vai ter filha. E assim, a gente não vai acompanhar cada detalhe da vida dele, tá? O livro dá esses saltos assim no tempo mesmo. Porque isso não é o mais importante. O mais importante desse livro é o questionamento, na minha opinião mesmo. São os questionamentos, até por conta do final dele. O final dele é bem interessante, assim. E aí, nessa cidade, só a última coisa que eu quero falar. Nessa cidade, sim, corre uma lenda que existe um objeto muito especial, meio mágico lá na zona, e que todos os stalkers durante a vida inteira tentaram achar esse objeto. Que é um objeto, uma esfera, sei lá, mágica, que realiza desejos dos seres humanos. E aí, será que isso existe ou não? E aí, é lógico que todo mundo vai ficar louco procurando essa esfera mágica. E aí, numa das incursões do Red na zona, ele vai especificamente procurar essa esfera. Porque ele nunca ligou muito pra isso, mas tem uma hora que ele vai procurar ela. E aí, cara, nessa hora, a gente fica conhecendo, assim, pela descrição mesmo, a gente conhece o quanto a zona é um lugar completamente estranho, completamente extraterrestre mesmo, porque várias pessoas já morreram lá, vários stalkers, inclusive, que assim, é como se fossem os profissionais lá da área, já morreram lá e morreram meio sem explicação, sabe? Porque você não fica sabendo muito bem porque o que a zona tem ali que faz as pessoas morrerem ou que, sei lá, deforma elas. Será que você fica sabendo? Você vai ter que ler pra descobrir. E aí, o Red vai procurar essa esfera mágica. E, cara, acontecem umas coisas muito loucas, assim, umas reviravoltas nessa parte. E o final desse livro é aqueles finais que você fica assim... Eu não esperava por isso e também não sei muito bem se eu entendi o que os autores quiseram passar aqui. Mas eu não quero contar mais sobre a história, porque é um livro muito curtinho, a história passa correndo no ritmo frenético, que você não consegue parar de ler. E se eu contar mais do que isso, do que essa premissa,
Eu acho que vai ser spoiler. Mas assim, se alguém já leu esse livro, me contem nos comentários. Quero muito conversar com alguém sobre o que vocês pensam em relação a isso. Primeiro, o que vocês pensam em relação à vida extraterrestre? Me diz aí nos comentários. Porque eu acredito muito que existe vida extraterrestre, sim, em vários outros planetas. E eu acredito que existe vida mais inteligente que a gente, sim, tá? Porque, pelo amor de Deus, né? Pleno 2020 é só olhar ao nosso redor, ver a bagaça que tá a Terra, ver, assim, que as coisas horríveis que estão acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Que se não houver vida mais inteligente que a gente nos outros planetas, tá fudido, né? Porque o nível disso aqui tá muito baixo, gente. Nossa Senhora! Outro questionamento que eu quero deixar aqui é sobre essa insignificância do ser humano. O que vocês pensam sobre? Porque nesse livro a gente vai ter esse questionamento e reflexões sobre isso durante toda a história, sabe? Durante todo o livro. E eu acho que eu nunca tinha parado muito, pelo menos. Lógico que eu já refleti sobre isso, mas não muito como durante a leitura desse livro. O mais interessante pra mim é ele ter sido escrito durante a Guerra Fria, cara, por dois irmãos russos, assim, sofrendo muita pressão soviética e tal. E os caras conseguiram escrever uma ficção científica muito legal, muito carismática, muito, sei lá, até engraçada, eu diria, sabe, que envolve o leitor durante toda a obra e tal. E assim, eles conseguiram fazer isso sem terem que carregar esse peso da Guerra Fria e de todas as pressões que as populações da Rússia e dos Estados Unidos, principalmente, estavam sofrendo naquela época. Cara, isso pra mim demonstra o quanto eles foram uns autores maravilhosos. E assim, de conseguir fazer isso, sabe? Eles escreveram livros sem deixar claro o posicionamento deles, porque naquela época era assim, né? Muitos livros eram escritos com os autores tendo que deixar muito claro o posicionamento deles sobre tudo que estava acontecendo, a política e tal, os governos. E eles não fizeram isso, mano. Eles escreveram uma ficção científica numa boa, assim. E é lógico que também tem o papel da ficção científica de várias críticas sociais, assim, e bem veladas, né, para as pessoas que são ignorantes não perceberem. E assim, gente, eu acho que eu não tenho muito mais pra falar sobre. Eu amo esse gênero, ficção científica, então eu acho muito difícil eu ler algum livro de ficção científica e não gostar. Mas esse aqui eu adorei. Esse foi um daqueles livros, assim, que além de ter a questão da reflexão, teve o outro lado da literatura que eu adoro muito, que é de fazer a gente ter um bom passatempo. Um passatempo de qualidade, assim, sabe? Porque, cara, eu devorei esse livro. Eu tava com muita saudade de devorar um livro. Eu ando lendo uns livros bem pesados esse ano. Vocês vão ir reparando conforme eu fui colocando resenhas e vídeo aqui no canal, mas assim, eu tô lendo uns livros pesados porque eu sei que eles são importantes, lógico, também pra mudar nosso ponto de vista, pra tornar a gente pessoas melhores, eu também acredito nisso. Mas eu também adoro esse lado, cara, de você pegar um livro e devorar ele, e assim, você sentar pra ler e não conseguir parar. E esse livro tem isso. Então, você tá afim de um livro muito gostoso de ler, e desses livros que te prendem e que você fica louco pra saber o final, e quando você chega no final, você fica refletindo muito sobre aquilo, leia esse livro, tá? E se você também não tá afim disso, você tá afim de uma leitura mais reflexiva, leia esse livro também. Você tá afim de se divertir, leia esse livro. Então, assim, vou recomendar esse livro pra todo mundo. Leiam esse livro, Piquenique na Estrada, de Arkady Boris Strugatsky. E foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei esse livro, eu curti demais e eu adorei fazer esse vídeo também. Então, espero que vocês tenham curtido. Se sim, curte aí o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações aí, pra vocês ficarem de olho, que eu tô frenética aqui, lançando uns vídeos e tentando lançar uns vídeos mais legais e tal, gravar uns vídeos diferentes. E se você tem alguma ideia de vídeo que você gostaria de ver por aqui, fala aí nos comentários que eu gravo. E também me fala o que vocês acharam do vídeo e desse livro. E se alguém já leu também. E é isso. Qualquer coisa que você quiser falar, fala aí no comentário, tá?
E não se esquece de comprar com os links que tá na descrição, se você for comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, tá? Que eu agradeço demais. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Beijos.